Neste momento, desfazemos a mesa, agradecendo aos presentes e pedindo que o professor doutor Manuel Fernandes permaneça na mesa. Daremos início ao ciclo de palestras dessa manhã. E o professor doutor Manuel Fernandes de Souza Neto, ele trará a palestra com o tema Ciência, Tecnologia e Desenvolvimento no Semiárido. O professor Dr. Manuel Fernandes possui graduação em licenciatura em Geografia pela Universidade Federal do Ceará, graduação em bacharelado em Geografia pela Universidade Federal do Ceará. Também possui mestrado em Geografia pela Universidade de São Paulo e doutorado em Geografia Humana pela Universidade de São Paulo. Atualmente é professor doutor da Universidade de São Paulo, tem experiência na área de Geografia com ênfase em História do Pensamento Geográfico, atuando principalmente nos seguintes temas: Geografia, Educação, História da Geografia, Geografia Política e Políticas Públicas. Com a palavra, então, o professor doutor Manuel Fernandes. Eu queria agradecer aos professores Aécio e Vandenberg, em nome deles, a todos os demais professores da casa e do Instituto Federal Baiano, o convite para poder, uma vez mais, retornar a essa casa que eu gosto tanto, né? Aquela casa que eu já sinto como se fora uma espécie de lar. E dizer que é uma satisfação muito grande reencontrar pessoas com as quais eu já havia tido a oportunidade de conviver e ao mesmo tempo fazer amizades novas, como aquela que eu pude estabelecer com pessoas brilhantes como o professor Araquém, como o Tadeu, como o Silas, como o André, e falarão nos próximos momentos e nos próximos dias. A minha fala, de certa maneira, ela na realidade vai ser uma fala, digamos assim, não sobre as coisas úteis, mas um tanto quanto sobre as coisas inúteis. Vai ser uma fala sobre as técnicas, mas não no sentido das técnicas, mas um pouco no campo da filosofia das técnicas, da história das técnicas. Então talvez eu vá destoar um pouco daquilo que efetivamente é uma proposição mais geral, no sentido da percepção que esse evento tem, né? Eu vou ser, digamos assim, o antiprofessor Pardal sobre alguns aspectos, né? Aquele que fabrica coisas para o seu próprio prazer, aquele que na realidade produz algumas inutilidades. E é um pouco a partir dessa fala que eu queria fazer aqui, na realidade, uma reflexão acerca do tema que me foi proposto, que é ciência, técnica e desenvolvimento no semiárido. Eu vou, o tempo todo, fazer referência a alguns autores e ao que esses autores pensaram, propuseram, nos disseram, né? Por que eu vou fazer isso? Isso deriva da concepção que eu tenho do que é ser educador, né? Ser educador é como ser aquele cozinheiro que, ao trazer a comida para a mesa, diz como é que a comida foi preparada, dizer quais foram os percursos, digamos assim, que ele fez, quais são as coisas que ele escolheu para poder, na realidade, fazer os seus temperos, qual foi o momento do cozimento de cada uma delas. Então eu acho que é fundamental que nós digamos quais as fontes de onde nós retiramos as coisas que nós queremos partilhar com as outras pessoas. Esse para mim é um elemento central desse nosso savoir-faire, desse nosso saber fazer, dessa nossa possibilidade de dialogar com os outros. E é por essa razão que eu queria começar por um autor francês chamado Jacques Ellul, que escreveu um livro muito interessante. Ele é um historiador das técnicas, e Jacques Ellul escreveu um livro cujo título é A Técnica e o Desafio do Século. De Jacques Ellul, eu queria, na realidade, partir de duas ideias que eu considero fundamentais. A primeira percepção que eu queria, na realidade, extrair de Jacques Ellul diz respeito ao fato de que as técnicas novas sempre nos assustam muito. Ou seja, sempre que algo novo nos aparece, isso é assustador. Eu imagino, digamos assim, o que foi para algumas pessoas ver pela primeira vez o avião, para outras ter que lidar com celulares, para outras ver o Vântico usando, digamos assim, os sertões da Bahia.
O encontro com as técnicas sempre nos causa, de certa forma, algum medo, porque as técnicas tendem a provocar verdadeiras transformações na sociabilidade, no seu sentido mais amplo. Jacques Ellul teria dito: imagine o que os homens que tiveram que enfrentar os outros pensaram quando viram o primeiro gládio de bronze, quando viram a primeira arma de fogo, quando viram o primeiro objeto de perfuro cortante feito, digamos assim, a partir do derretimento de determinados metais. Evidentemente, as técnicas tendem a nos assustar muito, porque elas modificam as sociabilidades que nós havíamos adquirido. Mas há uma questão central levantada por Jacques Ellul, que nos é importante também aqui sublinhar, que é o fato de que o homem em tudo é técnica. Né? Nós somos, digamos assim, técnica quando pensamos questões contábeis, nós somos técnica quando falamos aos outros, nós somos técnica na forma, por exemplo, de tocar música, ou seja, a técnica em todas as coisas que a humanidade efetivamente faz, que homens e mulheres fazem. O modo de sentar, o modo de ler, de estudar, de preparar uma razoável, tudo isso, na realidade, são técnicas. Por isso que Jacques Ellul diz isso: o homem em tudo é técnica. Porém, só a máquina é técnica em estado puro. Ou seja, a máquina é apenas técnica. A máquina não tem nenhuma emoção. O Jacques está dizendo isso porque o homem, na realidade, embora em tudo seja técnica, ele não é só técnica, ele não é só essa racionalidade técnica. Há nele a capacidade de sentir as coisas, mas ao mesmo tempo também de pensar sobre elas e permanentemente elaborar o sentido que elas têm. Logo, não é apenas um ato de fazer, não é apenas um ato, digamos assim, de reproduzir de qualquer maneira as coisas, mas de permanentemente pensar sobre como essas coisas devem ser elaboradas, pensadas e utilizadas. E por que eu estou dizendo isso? Porque as técnicas nunca podem ser retiradas do tempo em que elas apareceram. E aí eu lembro de outro autor chamado Victor Fertz, cujo o livro que ele escreveu chama O Homem Tecnológico. E nesse livro, o Victor Fertz, na realidade, elabora duas ideias que eu também considero centrais. A primeira delas é que as técnicas estão sempre completamente inseridas no seu tempo. Não é? E ele conta uma história fabulosa, que na Alexandria, no século II depois de Cristo, teria sido criada uma máquina por Herón de Alexandria, chamada Eolípila, que ela tinha os mesmos princípios de uma máquina a vapor, como as máquinas a vapor que surgiram e foram responsáveis pela Revolução Industrial na Inglaterra. Mas aí o Victor Fertz explica: o problema é que essa máquina não passou de ser uma brincadeira de criança. Por que não? Porque naquela época não havia o processo de acumulação de riqueza necessário para que se desse a Revolução Industrial. Então, às vezes, uma máquina, de certa forma, surge e não tem a utilidade que ela poderia ter. É preciso que ela espere séculos, às vezes milênios, para que isso aconteça, embora os princípios técnicos já estivessem lá. Então, as técnicas não existem fora do seu tempo. Um vante, por exemplo, o processo de você construir canais que possam subir, digamos assim, a montante dos rios, muitas vezes, subir as serras, cruzar os vales, efetivar processos que juntem aquilo que existia a partir de um divórcio aquário, né? Por exemplo, já se pensava na transposição do Rio São Francisco desde fins do século XIX, desde o período do Império. Já se pensava nas diversas utilizações do Rio São Francisco desde o período do Império. O problema é que não havia soluções técnicas para muitas vezes levar essas ideias a cabo. Mas o Victor Fertz nos dá uma outra, digamos assim, informação fundamental, que quebra, de certa forma, preconceitos com os quais nós convivemos por muito tempo. Boa parte das técnicas não surgiram no mundo ocidental. As técnicas, na realidade, a maior parte delas, aquelas que de certa forma foram fundamentais
as revoluções que a humanidade realizou surgiram no Oriente. Sempre nos venderam a ideia de um Ocidente ativo, de um Ocidente que faz, de um Ocidente na realidade que cria, que tem tecnologias super avançadas, e de um Oriente passivo, contemplativo, vinculado à perspectiva do pensamento, um Ocidente rápido, célere, e um Oriente, digamos assim, lento, incapaz de realizar determinadas coisas num tempo curto, digamos assim, quase que sob certos aspectos vinculados a inutilidades. E o Victor Fecks vai dizer que não, que a maior parte das técnicas que revolucionaram e constituíram o mundo moderno, tal como nós o conhecemos, apareceram exatamente no Oriente. Né? Então, por exemplo, os números com os quais nós lidamos, por exemplo, a matemática que nós temos, essa invenção do zero, a invenção do zero é fabulosa. Isso nasceu dos árabes. A imprensa, a pólvora, a bússola, que de certa forma hoje tem vinculação direta com aquilo que é claro, as possibilidades de fazer, esses processos que aqui apareceram, explicitados pelo Vandenberg, isso tudo vem do Oriente. E por que é importante levantar esse aspecto fundamental? É importante levantar esse aspecto fundamental porque não se trata apenas do modo como as técnicas apareceram, ou de onde elas apareceram, mas dos usos que se deu a essas técnicas. Bom, a pólvora na China, quando ela apareceu, nunca foi utilizada, digamos assim, para a feitura da guerra. Nunca foi utilizada para a dominação de outros povos. Na China, quando a pólvora aparece, o papel dela está vinculado, de certa forma, a celebrações, a festas, a processos que são de natureza cultural. Quando é que, pela primeira vez, a pólvora é usada como arma de guerra? Na dominação que os espanhóis fazem dos astecas, dos maias, dos incas. É quando a pólvora é utilizada como arma de dominação para matar indiscriminadamente. E aí eu volto a pensar do Jacques Ellul e pergunto: imagine o que foi para os indígenas ter que se chocar pela primeira vez com a utilização da pólvora na perspectiva de uma violência, certo? Sem par. Só para vocês terem ideia, o processo de acumulação foi tão violento e tão radical que essa acumulação primitiva, promovida pelo uso da pólvora no processo de dominação das comunidades indígenas existentes em diversos lugares do mundo, gerou um processo brutal de enriquecimento daquilo que virou o que veio a se chamar efetivamente Europa a posteriori. Nós vamos já, continuando nesse caminho, chegar a alguns aspectos que eu considero essenciais da nossa reflexão. Mas antes, já que eu falei da pólvora, eu queria falar do fogo. Então, tudo bem, gente? A palestra está caminhando tranquilamente? E eu queria lembrar, na realidade, um mito na filosofia, que é um mito essencial, que é o mito de Prometeu. O mito de Prometeu, como muitos de vocês devem saber, é o mito daquele, digamos, que tendo roubado o fogo dos deuses, né, porque Epimeteu, seu irmão, já tinha dado aos outros animais todas as habilidades possíveis, né? A uns uma visão aguçada, a outras força, a outros animais velocidade. Então todos os atributos, digamos assim, já tinham sido distribuídos. Mas havia uma coisa que só pertencia aos deuses. E Prometeu rouba isso dos deuses para entregá-lo aos homens, que é o fogo da razão. É não só a capacidade, digamos assim, de ter essas habilidades, destreza, força, visão larga. Ora, o que são as técnicas se não ampliação de tudo isso? Nos tornamos velozes com os aviões, vemos mais longe com os telescópios, ouvimos mais, digamos assim, com determinados instrumentos de audição. Com o fogo da razão, nós conseguimos, na realidade, consubstanciar uma série de aparatos técnicos que nos tornam muito mais poderosos do que qualquer animal. A razão, no sentido dessa perspectiva da apropriação daquilo que, na verdade, levou, Prometeu até o seu fígado cotidianamente, digamos assim, comido por um abutre. E por que eu lembrei
falando de pólvora, falando de Prometeu, falando dessas coisas de fogo. Por que eu me lembrei de Freud? Porque Freud tem um texto belíssimo em que ele fala sobre a aquisição do fogo. A aquisição do fogo, que mudou tudo. Assim como a aquisição do guante mudou tudo aqui no Instituto, a aquisição do fogo para Freud foi fundamental para a humanidade. E como é que é essa coisa da aquisição do fogo para Freud? Freud começa o texto dele de maneira poética, dizendo de um ditado mongol que falava o seguinte: é proibido mijar sobre as cinzas. O que é que significa dizer que é proibido mijar sobre as cinzas? Na realidade, era proibido apagar o fogo que ainda estava aceso nas brasas. Antes que os homens e mulheres conseguissem efetivamente fazer fogo novo, eles aprenderam a guardar o fogo antigo. E como é que eles guardavam o fogo antigo? Os homens guardavam o fogo antigo em troncos de árvores e assim os conduziam de um lugar a outro naquela sociedade que ainda era nômade. O ato, portanto, de guardar o fogo possibilitou que se descobrisse os modos de reinventar o fogo. E, evidentemente, o domínio do fogo por determinadas comunidades representava o domínio não só da natureza, como representava o domínio de outras sociedades tribais. E mais, uma profunda transformação na sociabilidade da época. Evidentemente, Freud vai associar isso a outras questões, né, que tem a ver com uma coisa chamada ação à distância. E é disso que, de certa maneira, eu também gostaria de falar. Dia desse eu fui dar uma palestra e disse: olha, vocês não viram, mas naquele filme Batman nas Trevas, Batman o Cavaleiro das Trevas, Freud estava lá. Freud estava, digamos assim, nas ações que o Coringa tomou, quando ele, por exemplo, explode a cidade inteira, estando do outro lado. Mas eu vou chegar lá. Ação à distância. Ora, a ação à distância, ela pode ser pensada sobre dois aspectos: distância do ponto de vista físico e distância do ponto de vista temporal. Não é por acaso que, na realidade, o espaço nada mais é do que uma medida de tempo. Aqueles que trabalham com georreferenciamento, com posicionamento, sabem disso. Se olha os céus para medir terras e mares. É no movimento das estrelas que você efetivamente mede as coisas que estão próximas de você. Por isso que essa acurácia de 2 centímetros, 1 centímetro, essa quase precisão jamais atingível, ela nunca será atingida na sua totalidade, porque jamais se considerará captar no mesmo momento esse movimento que lá está e o movimento que cá nós temos. E por que Freud, na realidade, fala na ação à distância? A partir dessa coisa da aquisição de fogo. Porque Freud está falando de uma coisa que é fantástica, que é genética. Ele diz: como é que as sociedades se reproduzem? Elas se reproduzem através do ato sexual e do ato, efetivamente, dos homens reproduzirem a sua própria genética, né? E ele faz uma associação com essa coisa de mijar sobre o fogo. Evidentemente, não é possível participar do processo físico de reprodução se você está, digamos assim, a mijar sobre as cinzas. Então, ele não está falando só do fogo no sentido, digamos assim, dessa ação à distância física, que percorre os lugares do tronco mas também no sentido de que, eu diria, a capacidade de reproduzir gerações é fundamental. É o fogo que, na verdade, garante a existência da humanidade uma geração após a outra. Por isso que eu diria o seguinte: qual foi o grande equívoco de Maquiavel? O grande equívoco de Maquiavel, no seu O Arte da Guerra, foi ter desconsiderado a artilharia. Ele achava que a cavalaria era sempre mais importante para fazer a guerra, era sempre mais fundamental para fazer a guerra. E, no entanto, eu não sei se vocês pensam como eu, a engenharia surge para fazer a guerra.
A engenharia que surge para medir, para construir pontes, para construir canais, nasce como engenharia militar. Ela nasce para um ato de dominação. As técnicas de engenharia estão profundamente vinculadas à guerra. E uma das coisas mais fundamentais do ponto de vista da guerra dizia respeito aos cálculos que se deveria fazer, por exemplo, na construção dos fortes, para saber qual era o movimento de balística, para saber qual era o alcance que efetivamente as armas poderiam ter e qual o alcance da destruição dessas armas. O projeto de globalização que nós temos hoje nada mais é do que apertar um botão em Senhor do Bonfim e fazer, por exemplo, explodir o que quer que seja em qualquer lugar do mundo. Boa parte das técnicas, por exemplo, nasceram para pensar a ação à distância no sentido de fazer a guerra. Eu posso dar exemplos para vocês maravilhosos. A internet nasceu efetivamente com o sentido de decodificar, passar informação, realizar espionagem. O sistema de posicionamento global tem o mesmo papel e o VANT foi usado na realidade para espionagem, para guerra, para bombardeio, para esse tipo de coisa. Por que na realidade determinadas técnicas avançaram, se desenvolveram nos processos de guerra? Eu poderia muito bem falar aqui do que foi a Alemanha nazista. Na Alemanha nazista, a medicina avançou um monte. Por quê? Você pegava pares de gêmeos, quebrava os braços deles repetidas vezes, consertava até ver qual era a capacidade de recuperação óssea que eles tinham. Você arrancava os olhos para estudar as córneas. Você desenvolvia, por exemplo, toda a física óptica para poder registrar uma imagem cada vez mais límpida, que leva a essas máquinas que registraram o sorriso do meu amigo, como a mulher identificou, certo? Para poder fazer propaganda a partir efetivamente das propagandas que fez Goebbels na criação daquilo que foi uma verdadeira indústria cultural. As técnicas não necessariamente nasceram para, de certa forma, servir a humanidade, mas para exercitar processos de controle, de violência, de dominação. Ver as técnicas destituídas disso, fetichizá-las no sentido de que elas são sempre bondosas, é um dos primeiros riscos que nós precisamos efetivamente ultrapassar. Não estou dizendo aqui que nós devemos culpabilizar as técnicas. O que eu quero dizer, voltando a Victor Ferques, é que a máquina pode ser usada de um modo muito diferente, pode ser utilizada para fins diferentes e, portanto, a opção por determinados usos que se faz das técnicas é uma opção efetivamente política. Então não há técnica sem política. Mas como é que surgem efetivamente esses processos relacionados à técnica, correto? Como é que eles vão, ao longo do tempo, passando por um processo de transformação? Isso se dá a partir de uma coisa que é denominada por Bruno Latour de conformação de centro de cauda. Centro de cauda. Bruno Latour conta uma história interessante no livro dele chamado A Ciência em Ação. Ele diz: o mais importante na história da ciência não é saber como de repente foi descoberto o átomo, como alguém viu pela primeira vez um elétron, como é que de certa maneira a gente passou a utilizar os elementos da dupla hélice de DNA no processo de mapeamento dos códigos genéticos. Ele disse: não, a gente tem que começar na realidade a desmontar essa caixa preta e saber como é que ela foi montada. Ele disse: mais importante do que a ciência construída é a ciência em construção, é o processo de fazer. Hoje é muito fácil, por exemplo, trabalhar com Windows, tomar uma aspirina para curar a dor de cabeça, mas nós temos que perguntar assim: mas como é que isso apareceu? Como é que isso se tornou comum entre nós? E aí ele vai contar uma história que é esse processo de acúmulo próprio da ciência. E ele vai dar uma história muito próxima dos geógrafos e vai contar de uma ilha chamada Ilha Sakhalina. Ele diz: a primeira vez que chegaram à Ilha Sakhalina, no sul da China, os navegadores que lá chegaram pela primeira vez não conheciam nada da Ilha Sakhalina. Absolutamente nada. Quem conhecia a Ilha Sakhalina? Os pescadores que habitavam a ilha. O primeiro desenho que os navegadores puderam ver foi o desenho que foi feito pelos pescadores da Ilha Sakhalina. Um desenho ainda feito na areia da praia, que alguém copiou rapidamente em algum tipo de papel.
Aí ele diz, mas muitas outras viagens foram feitas a Ilha Sacalina, recorrentemente, ao ponto de que cada vez mais os navegadores, os europeus, os estrangeiros que lá chegavam, sabiam mais da Ilha Sacalina do que os seus próprios habitantes. Houve, portanto, um deslocamento dos saberes. Os saberes que pertenciam à comunidade local foram sendo cada vez mais acumulados por aqueles que eram externos a essa comunidade local. E foram sendo acumulados fora dessa comunidade local. É assim que ele disse que são formados os centros de cálculo. De que maneira? Com a acumulação histórica que foi um imenso roubo. Eu explico para vocês como aconteceu. Ele disse que havia, na realidade, 3 coisas que precisavam andar juntas. Primeiro, que os objetos fossem móveis. Eu não podia levar a Ilha Sacalina, mas eu podia levar uma representação da ilha, um mapa. E eu podia aperfeiçoar esse mapa cada vez mais. Segundo, esses móveis tinham que ser móveis estáveis. Eu, por exemplo, não podia, de forma nenhuma, digamos assim, levar um animal que, ao longo da viagem, morresse, uma planta que murchasse. Eu precisava criar técnicas para, de certa forma, mobilizar essas coisas de um lugar para outro. E mais, elas tinham que ser permutáveis. Em que sentido? Comparáveis com as outras coisas que havia no mundo. É assim que nascem os museus de história natural. É assim que nascem os jardins botânicos. É assim que nascem os laboratórios de fármacos. É assim que nascem. Eles nascem no processo de roubo violento. Quem quiser, por exemplo, estudar arqueologia egípcia, vá a Paris. Quem quiser, por exemplo, ver os melhores mapas que há no mundo, vá à Library de Washington ou de Nova York. Quem quiser, porventura, estudar fenômenos antropológicos da Índia, vá à Inglaterra. Tanto é que uma das grandes discussões hoje é a devolução dessas riquezas roubadas historicamente aos seus efetivos donos. E isso conformou centros de cálculo. Em que sentido? A partir de um determinado lugar, passou a se dizer o que era ciência e o que não era ciência, o que era válido e o que não era. Por isso que uma vez eu já disse aqui numa palestra que o sofisticado, às vezes, não é um doutor que se especializa em fazer só uma coisa, numa técnica específica. Sofisticado é o cara que às vezes não sabe falar direito, que é analfabeto, mas ele entra na caatinga e ele identifica todas as plantas, ele sabe a octanagem efetiva da madeira, ele sabe os usos que se pode fazer dela, porque é um processo de acumulação passada geração após geração de maneira oralizada. Eu já estou caminhando para o fim, pessoal. Eu sei que talvez esteja, digamos assim, tomando demais o tempo de vocês. E por que eu estou colocando essas questões? Porque, de alguma maneira, um dos processos de criação de técnicas legitimadas, de ciência legitimada, é dizer que o que os outros fazem não serve, não tem sentido, e que o que os outros fazem, efetivamente, não tem validade. E por que eu estou dizendo essas coisas, afinal de contas? Para falar de desenvolvimento do semiárido. O desenvolvimento é uma palavra que surge após o fim da Segunda Guerra Mundial. O desenvolvimento surge, digamos assim, com os organismos supranacionais. O desenvolvimento surge com a ideia, na realidade, de um processo de expansão fantástica, que é a escola da regulação. O André, que é economista, sabe bem disso. Né? É denominado de Fordismo, keynesianismo. Um crescimento em processo de acumulação de economia em larga escala. E, portanto, larga escala, consumo também, em larga escala. E, portanto, um processo de consumo da natureza sob todos os aspectos que tinha um caráter absolutamente destruidor. Por isso, a noção de sustentável surge como crise do próprio capitalismo no fim do século XX, que é uma crise de natureza estrutural. E aí vem todos os remendos. Mas isso, na verdade, não foi criado segundo o pós-guerra mundial. Isso foi criado já antes. Existe um livro que eu até disse para Vandenberg dele, chamado Holocaustos Coloniais. No Holocaustos Coloniais, o Mike Davis diz que a seca que aconteceu, por exemplo, no final do século XIX, no semiárido nordestino, aconteceu na China,
aconteceu na Índia, aconteceu no Egito. Por quê? O que era comum entre eles? Todos eram possessões do Império Britânico. A seca é um grande negócio. Qual foi a solução dada à seca pela engenharia? Sempre técnica. Solução técnica. Nunca discutir aspectos de natureza social. Os processos de tecnificação no sentido das açudagens, no sentido das transposições dos rios, no sentido de certa forma propor que a água chegasse a determinados lugares, até que você transformasse tudo num bom negócio, num bom agro-hidro-negócio, como por exemplo hoje nós temos efetivamente as coisas acontecendo aqui no Vale do Rio São Francisco. Qual o significado efetivo, por exemplo, do uso das técnicas? As técnicas podem ser usadas para concentrar riquezas nas mãos de uns poucos. E, portanto, é preciso que as técnicas que nós vamos utilizar, elas na realidade lutem contra essa barbárie que nós vivenciamos hoje. Então, ao invés de pensar, por exemplo, na larga escala, por que não pensar na pequena escala? Por que não pensar, por exemplo, em você distribuir água de outras maneiras? Por que não pensar, por exemplo, em formas de captação de uso de energia de outras maneiras? Por que não pensar na regulação que não esteja no âmbito da lógica da mercadoria? E por que eu estou dizendo isso? Porque o semiárido nordestino há sobre ele uma série de falseabilidades. Primeiro, ele é, dentre os semiáridos existentes no mundo, mais habitado. Segundo, ele é o semiárido do mundo que tem a vegetação mais adaptada. Adaptada, digamos assim, do ponto de vista de história natural bastante antiga. Mas é preciso dizer que é preciso destruir a caatinga e fazer outras coisas. Não, a caatinga é super adaptada, adaptadíssima a condições, digamos assim, de baixa umidade, a condições de solos majoritariamente litólicos. Mas o Nordeste também, esse semiárido tem os brejos, na realidade, tem as áreas de vazante, tem áreas que são efetivamente riquíssimas. Então, esse processo de homogeneização do discurso também é deveras danoso. Bom, para terminar, eu só queria dizer uma coisa para vocês, que é o seguinte: a arte de medir, que os agrimensores praticam muitas vezes, é essencial, eu diria, para a regulação dos imóveis, mas ao mesmo tempo que cria esse processo, cria também uma antinomia e uma contradição, que é o fato de que a terra se torna objeto de compra e de venda. Não é? A terra se torna de alguma maneira passível de processos de apropriação que muitas vezes promovem, no ato contínuo do registro da terra, também a despossessão da terra por aqueles que agora podem registrá-las. Ou então, historicamente, muitas vezes, eu diria assim, um processo que é o de legalização da mercadoria. Eu só diria uma última frase. Pensemos as técnicas no sentido de que ela possa contribuir para que a humanidade seja melhor do que nós a recebemos, que a natureza seja melhor do que nós a recebemos, e não de que ela seja mero objeto de troca e de enriquecimento de minha coisa. Muito obrigado.